difícil para as pessoas, até porque elas não procuram se interessar muito por isso, mas quando Deus manifestou a vida, Ele manifestou a vida de duas maneiras: ectoplasmática e espectral. Nessa experiência que eu falei da parapsicologia, que colocava as pessoas para morrer em cima da cama, todos no momento da morte perderam de 40 a 60 gramas. Fizeram o mesmo experimento com cachorros e gatos. Colocavam os cachorros em cima da cama, só que tadinho, eles não esperavam o tempo deles. Foi provocado várias eutanásias. E esses cachorros morriam. E nenhum deles, no momento da morte, apresentou variação de peso. Então o cachorro não tem alma. Né? Aí que surgiu muito dessas teorias que gato, cachorro, cavalo não tem alma. E na verdade não tem alma. Gato, cachorro, cavalo, cobra, jacaré, seja lá que for um animal que não humano, humano tem ectoplasma, animal tem elemental. Então, o campo vibracional do cachorro é diferente do nosso. Se você vê um cachorro fora do corpo, você não vai ver uma fumaça, você vai ver um espectro energético. Espectro, sem peso. Ectoplasma tem peso. Tanto que se tiver um ectoplasmático aqui começar a andar no colo de vocês, vão sentir um pezinho aí, né? Por quê? O ectoplasma tem peso, são algumas gramas, mas pesa. O espírito do cachorro não, ele é um espectro energético. Então Deus, quando eclodiu a vida, Ele cria a vida ectoplasmática e a vida espectral. A vida espectral ficou para os elementais, que mais tarde foi desenvolvido principalmente por Og Mandino e outros, o caminho dos gnomos, duendes, pigmeus, ondinas, nereidas, né? Nereidas são os elementais das águas, muitas vezes confundida com Iemanjá. Iemanjá é o princípio da água. Nereidas são os elementais individualizados na água. E as plantas também, que têm vida, só que a planta não faz ectoplasma. A planta tem espectro energético. Então você pode falar com uma planta porque ela tem um corpo, né? Ela está ali paradinha, mas ela pode sair do corpo dela. Normalmente, quando ela sai do corpo dela, ela toma uma forma, nem sempre humana, às vezes espectral. E uma planta pode te dar uma dica. Uma planta pode te mostrar uma forma de cura. Então, nós também passamos a trabalhar com essas energias das plantas e dos animais, né? Se você, por exemplo, vai fazer um benzimento e você usa um galinho de arruda, ou um galinho de alecrim, ou até uma folhinha de capim, você tem muito mais energia do que se você trabalhar só com a tua energia ectoplasmática. Num benzimento se utiliza material por isso, eles associam. Então você pode invocar um gnomo, você pode invocar um duende, mas isso não é coisa de fantasia? Não, se você buscar dentro do esoterismo, isto é antigo, tanto que na época conta que Moisés sairia para libertar o povo daquela opressão dos egípcios, enquanto eles usam o nome de Og Mandino, mas eu não sei se é Og Mandino esse nome, na época. Ele sai para fazer uma fertilização dos elementais com a raça humana. Então por que nós nunca vimos os elementais? Porque nós às vezes nos recusamos a ver até espírito, né? Ver espírito é legal quando você está ali no meio do trabalho e tudo, mas você está em casa deitado, meu, pintou um espírito ali nos pés da sua cama, o cara pode ser um médium antigo, que ele cobre a cabeça e que ele fica prevendo, fica, né? Esse negócio de oculto ainda é meio oculto, é meio complicado pra gente. É bom quando ele aparece assim meio como um vultinho, depois ele vai tomando forma. Agora você está ali, aparece aquela fumaça que depois vai se modificando, pô, não dá para aguentar não, né? É bem difícil, cobre a cabeça. Mas como é que você recebe um guia e você não tem medo do guia? É porque é uma coisa que eu não estou vendo, eu estou lá, mas às vezes eu até vejo o guia vir, mas eu sei que é um guia. Agora está no pé da minha cama lá uma fumaça, um vulto, um espectro, aí complica. Então na cura integrativa nós associamos as curas dos elementais, porque a energia de um elemental, ela potencializa várias vezes a cura. Por exemplo, você vai colher uma erva cidreira, aquele capinzinho, né? Aí você vai lá e taca a tesoura, pega um peixinho e vai fazer um chá. Você tem ali a essência química da erva cidreira. Você vai colher a mesma erva cidreira para fazer outro chá. Você chega no pé de erva cidreira, faz um sinal, nem que seja da cruz,
mentalmente diz que você vai retirar aquele. Para a erva cidreira, as folhas é como o nosso cabelo. Se alguém cortar um pouco do seu cabelo, não faria problema. Do nosso já faria, né? Tirar um pouquinho mais. Mas se alguém cortar um pouco do seu cabelo, não tem dor, não tem nada. As folhas das árvores, os frutos, são os cabelos. Não é a pele dói, né? Só que nós sabemos que a árvore faz metabolismo. Ela através da seiva. Se você cortar as raízes da árvore, ela morre, porque ela para de se alimentar. Então, se você for na erva cidreira fazer o sinal da cruz e pedir de coração para ela que aquelas folhas sirvam para a cura, um faz o chá sem pedir nada, o outro faz o chá pedindo. A pessoa doente toma o chá de quem não pediu nada e não sente nada, mas de quem pediu, a pessoa cura. Qual é o segredo dos benzedores e daqueles que colhem ervas no mato e que são os famosos curandeiros? A oração, o contato com o espírito da planta. A planta ela pode ter um espírito individualizado ou ela pode ter um agrupamento de entidades em volta, que são vários elementais. Então nós descobrimos isso, tivemos várias experiências, tanto que eu acabo... Vou aproveitar a câmera, você apaga, aproveitar a câmera. A gente colocou muita experiência com esses gnomos, e eu fiquei muito tempo lá em cima, em Miracatu, nas montanhas, fazendo meditação, e de repente comecei a conviver e ver esses seres elementais. E mais tarde até tratei pessoas com problema com elementais. E vocês podem ter esse contato a partir do momento que vocês entenderem que a vida é ectoplasmática e espectral. Este mundo é real. E na cura integrativa nós trouxemos. Mas uma coisa interessante, hoje nós somos pessoas de fé e nós nos devotamos nossa fé a Ogum, devotamos nossa fé a Xangô, devotamos nossa fé a Oxum, devotamos nossa fé a Oxalá, né? Se for lá no Candomblé, o Urum, Deus maior. Mas nós esquecemos ou não entendemos, ou as pessoas não nos falam do nosso Pai Celestial. Todos nós temos um Pai Celestial. Você não é daqui, nenhum de nós somos daqui. A Terra não pariu ainda, e a Terra nem vai talvez parir. Não sei se ela vai ter tempo de parir. Todos nós somos migrados. Não há ninguém que a Terra produziu. A Terra vai talvez produzir alguém daqui a mais 2.500 anos, quando estiver chegando a 7ª raça. Nós somos a 5ª civilização sobre o planeta, subdividido em povos. A Terra não pariu até hoje. Existem aqui muitos lunáticos. Acho que nós somos lunáticos. Aqueles que dizem que foram exilados do planeta de Capela. Mas nós ainda não somos exilados da Terra. E esses camaradas que estão indo já lá, vendo a Lua, está viajando com os foguetes, um belo dia em algum lugar do futuro, pode ser que nós venhamos realmente habitar uma outra estrela que seja compatível, como existe projeto nos Estados Unidos e na Rússia, de criar uma comunidade na Lua para quem tem um dinheirinho e passar as férias lá. E nisso aí pode começar a nascer lunático, né? O cara está lá, namora, nasce filhinho lá, ele é um filho da Lua. Mas a Terra, não, nós somos todos migrativos. Então nós temos o nosso pai e a nossa mãe em alguma estrela desse cosmos. E esse é o objetivo maior, voltar a este pai e a esta mãe no planeta de origem, de onde nós saímos, levando um diploma. E o que é o diploma? A sua superação pessoal, a obra que você faz para os outros. Na sua missão impessoal, quando você começa, às vezes a sua missão pessoal aparece até na conversa com uma vizinha, na ajuda de uma pessoa. Você passa a tirar de você, não é tirar, expandir de você para terceiros. Isso já é missão impessoal, né? O próprio trabalho que ele fez, desenvolveu, isso é missão impessoal. Por quê? Além do desenvolvimento particular dele, ele está ajudando o desenvolvimento de outras pessoas. Então ele saiu do pessoal para o impessoal. E com isso ele criou um caminho, através da internet, onde ele está mandando o trabalho dele além da fronteira. Foi além da fronteira, é missão de desenvoltura. Porque uma pessoa lá que pode ouvir, aonde ele estiver, pode obter uma cura. Até o momento que ele vai chegar numa missão universal, quando o trabalho dele estiver nos outros países, surtindo efeito em outros países. Numa ocasião, um livro meu foi parar na Argentina, o Ecletismo Básico.
E nós recebemos uma carta dizendo que uma pessoa lá que tinha problemas de saúde pegou este livro, teve uma cura, inclusive o Balili, que é um amigo nosso, tinha uns amigos argentinos que trouxeram essa informação, e a pessoa foi curada pela capa do livro. Aqui em Goiás, uma senhora do campo, que nunca nem conhecia a cidade, o livro chegou à mão dela, através de uma pessoa que vendeu livros meus em Goiás, e essa pessoa, olhando para a capa do livro, ela pediu e acabou sendo curada. Ou seja, isso tudo está pegando na missão de desenvoltura. A gente está conseguindo atingir pessoas através da nossa crença, do nosso trabalho, daquilo que nós retratamos. Então, se esse trabalho está além de Santos, está em São Paulo, está na internet, uma pessoa num outro lugar, num outro país, pode olhar, sintonizar e a corrente, a falange vai até lá, aí começa uma missão universal. E isto é possível, né? E depois a missão cósmica, que é Jesus, que para nós não pretendemos isso. Mas o que nós entendemos? Que nós temos que buscar o nosso Pai Celestial. Todas as estruturas entre o Pai e nós são chamadas de estrutura de suporte. Então nós temos nossos guias, nossos protetores, nossos mentores. Nós temos protetores primários, secundários. À esquerda, né? À esquerda, nós temos dois tipos de esquerda, doutrinada e não doutrinada. Existem entidades de esquerda que elas têm toda a doutrinação e estão a caminho da luz. E existe entidade de esquerda que ainda está mais perdidinha, que segue tiroteio e ainda não tem muito desenvoltura espiritual. Mas hoje existem entidades, Exus e Pombagiras, que têm conhecimento muito além de muitas entidades de luz. Por quê? Porque eles estão no progresso de busca. Então, por que eles não viram de luz? Devido ao problema de comprometimento deles com a lei. Assim, o que nós vamos entendendo? Que na cura integrativa, você vai trabalhar o seu processo de cura, vai trabalhar a sua mediunidade, vai fluir a energia da tua mãe, da sua mão, do Pai Celestial, através das suas entidades, através das entidades, das energias radioativas, das plantas, dos elementais, da mente e da própria mediunidade e da própria sensitividade. E nós fizemos esse trabalho associando ao que tínhamos entendido da parapsicologia, da mediunidade, do esoterismo, das linhas de iniciações, né? O que é importante? Que a pessoa que tem a mediunidade compreenda que muito desenvolvimento dela vai caber a ela. Tanto que na mediunidade moderna se aprende o seguinte: o primeiro grau que o médium recebe pertence à entidade. As pessoas são levadas a buscar o desenvolvimento. Isto quem dá é a entidade espiritual. O segundo grau você conquista. É quando você tem a entrega e a aceitação daquilo que foi encaminhado. O terceiro grau, ele te dá. O quarto grau, você conquista. É quando você começa a ter entendimento, conhecimento do que você faz. Porque às vezes você faz e não conhece, faz e não tem o discernimento. Aí você ganha o quinto grau, que é o grau da exaltação. Qualquer médium de quinto grau pode fazer cura. Qualquer médium de quinto grau pode fazer uma desobsessão. Qualquer médium de quinto grau pode fazer uma limpeza espiritual, pode fazer um encaminhamento. Um médium de sétimo grau, lembra que o sexto é por conta dele. O sétimo, cada vez que você ganha um, o plano espiritual te entrega outro. E com isso você subiria uma escada de 13 degraus. O que não é diferente das outras escolas. Os médiums sobem 13 degraus, que vai equivaler a 33 graus de muitas fraternidades. 27 lá do Graal, vale os nossos 13. À medida que você vai ganhando o ímpar, você tem que conquistar o par. No nono grau, você tem o dom, né, da cura, do encaminhamento e até da intercessão. Você, um médium de nono grau, você pode interceder para onde vai o espírito. Se ele vai para Santo Agostinho, se ele vai para Santa Luzia, para onde ele vai. Aí você desenvolve o décimo, que é o discernimento, a doutrinação. Você não desenvolver conhecimento, como é que você vai doutrinar? E são nas suas convicções e certezas que está na leitura, no conhecimento, nas palestras. Por isso que o trabalho feito aqui é muito interessante, porque ele abre o conhecimento, ele traz pessoas de fora, né? Ele faz palestras onde os filhos da casa vão aprendendo, entendendo, compreendendo.
Com isto, você pode às vezes não ter a linguagem que eu estou falando, mas você está num determinado grau. Se você é uma pessoa que você, além de ter as suas entidades, além de querer talvez ter muito entendimento das suas entidades, mas você também é uma pessoa que está aberto à busca, ao conhecimento, você está subindo o grau naturalmente. Uma coisa é verdade, nenhum de nós que estamos aqui estamos abaixo do 5º grau. Porque se estivéssemos abaixo do 5º grau, nós não nos permitiríamos ouvir coisas que talvez fossem causar um questionamento. E por mais que eu tenha falado aqui algumas palavrinhas meio bagunçadinhas, eu tenho certeza que está sendo entendida por igual. Como tenho certeza também que os nossos próprios protetores e mentores estão aí de acordo, senão já tinham feito eu morder a língua. Quando eu começo a falar uma coisa que não está encaixando na mente das pessoas, dá uma mordidinha. Aí ela mesmo dá um arrepio, né? Eu faço eu morder a pontinha da língua e eu paro. Mas na verdade, todos nós aqui estamos no mínimo os médiuns de 5º grau. Podemos fazer cura, podemos fazer doutrinação, podemos fazer encaminhamento, podemos fazer desobsessão, podemos limpar. Não sei ainda como é que aí já é a forma que ele entrega para cada filho, mexer com macumbaria, isso já é outro departamento. Mas pelo menos ajudar, curar, limpar, fazer limpeza, essas coisas todas vocês são todos preparados. Por quê? Porque tem ouvido para ouvir. Senão já teriam dito assim, dá licença, estou sair fora, estou fora. E pessoas que de repente falaram, vou lá, não vai ser bem isso que eu quero ouvir ainda, então não vem. Mas quando você vem e você ouve, é porque você está naquele nível e podendo ouvir até um pouco mais. Bem, na parapsicologia não existe nenhum sistema de fazer com que você adquira aquela ligação. Parapsicologia é ciência, só que ela permite estudar fenômenos das pessoas, ela permite estudar fenômenos físicos, ela permite descrever um sensitivo, um paranormal, mas ela não tem um processo de iniciar ninguém e ficar com aquele dote, só lendo. O sensitivo não tem como também ficar formando um sensitivo, porque isso é da natureza de cada pessoa. Mas o médium tem como ajudá-lo através das iniciações, das informações, dos conhecimentos e do trabalho de desenvoltura espiritual que ele faz na própria casa. Esse trabalho de cura integrativa, até pode ficar a seu dispor, se um belo dia vocês acharem assim que querem fazer, aí a gente combina e à parte a gente faz este curso. É um curso, tudo para nós é de muito pequeno custo, porque a gente sabe as dificuldades de todo mundo. Tem a apostila, é um curso que você faz das 2 às 19, já sai aplicando energia de cura integrativa e associa ao que você tem. A maioria das casas espirituais que você procura, infelizmente eles tentam fazer uma substituição de protetores. Então tem que tomar cuidado aonde vai, que às vezes eles tentam mexer um pouquinho na estrutura espiritual da gente. Mas a cura integrativa é o contrário, ela soma. É a sua mediunidade que vai atuar, junto com a energia crística, que é o seu Pai Celestial, e junto com todos os recursos da natureza. Bem, eu estou dentro da espiritualidade há muitos anos realmente, comecei essa brincadeira com 12 aninhos, me enfiando dentro do cemitério para tentar tirar minha mãe, que tentava de todo jeito fazer as coisas malucas que eu não entendia nada. Com isso acabei virando budista, depois acabei virando Sejuê, depois acabei virando Aricá, depois acabei virando maçom, depois acabei virando de tudo um pouco, em busca de mais e mais informações. A única coisa que eu entendi é assim, todas as pessoas precisam ter uma crença. Mas aquela pessoa que tem fé é maior do que qualquer pessoa que tem crença. Não basta ter crença se não tem fé. Mas as pessoas que buscam, que se abrem, como Jesus diz, coração e mente aberta, é maior do que qualquer pessoa de fé. Porque vocês estão vendo o que a fé está fazendo com as pessoas. A fé limita, a fé bloqueia, a fé impede, a fé não deixa. Não é esta fé que foi pregada. A fé pregada é a fé da busca. Então, por isso Jesus disse, batei-vos e abri-se-vos-á, buscai e acharei. É a busca que leva você ao desenvolvimento dos seus graus espirituais, associado à fé de que há um só Deus neste grande universo, e tudo que está abaixo dele são todos sistemas interativos com ele, mas nós não podemos ter nosso sentimento maior a nada acima de Deus. Primeiro Deus, depois nós, depois a nossa fé e nossa confiança em tudo que nos cerca. Mas há um só Deus,
E por isso nós temos que manter essa vida. Porque o que os próprios seres espirituais maiores querem, nós também queremos, que é a famosa iluminação. Então a espiritualidade é o único meio. Não tem como compreender a vida na sua totalidade em faculdades. Por mais que você estude a vida só será conhecida quando ela for sentida. Tanto que não há definição para a vida. Eu vou dar um bloqueio no que eu estou falando, senão daqui a pouco, se me deixar, lá vou eu. E vou deixar um pouco aberta perguntas que podem não ter respostas. Fiquem à vontade. Ou comentários. Um pouquinho por vocês. Se alguma coisa também que foi falada ficou um pouco subjetivo, não se preocupe. A frase de Jesus, quando perguntaram para ele qual a melhor forma de conhecer o mundo de Deus, ele disse, né? Em verdade eu vos digo, sede como um astuto negociante, aceita o que é bom, rejeita o que é mal. Se há coisa que vai em desencontro com o teu eu, é porque você já está muito acima disso, ou é porque você ainda não chegou no momento, ou é porque isso para você não foi novidade, mas nunca será excesso o que você tiver como aprendizado. O professor falou sobre os poltergeists, e os poltergeists nós sabemos que são espíritos brincalhões, né? Eles são chamados de espíritos brincalhões, zombeteiros da Umbanda, né? Sim. Eles seriam apenas espíritos provenientes de humanos, ou eles poderiam conter também esses elementares, os gnomos e outros? Pode. Por eles serem desta forma, provocando fenômenos aleatórios, eles poderiam ser não só de humanos, também de animais. Só que assim, por exemplo, morre um cachorro, você vai ver um corpo meio transparente andando. Morre um ser humano, você vê uma fumaça andando. Estão entendendo a diferença? Então não é que o cachorro não tem espírito, ele não tem espírito, ele tem elemental, e nós temos espírito. Tanto que todos nós podemos falar cachorro, mas o cachorro não pode falar nós. Se bem que hoje fala com o olhinho dele, né, com o jeitinho deles, tem muito cachorro que consegue conduzir a gente onde eles querem. Né? O tempo moderno, o convívio humano, animais são tantos, que eles conduzem você e você vai fazer o que eles querem. Né? Gato que faz você buscar água para ele, cachorro que faz você abrir a torneira, cachorro que você dá no copo, ele não bebe, você põe na bacia e ele bebe. Quer dizer, isso tudo são inteligências. Então pode sim, viu? O poltergeister pode advir de seres elementais. Pode sim. E nem sempre de entidades umbralinas. Às vezes um poltergeister pode ser também espíritos que ainda estão com a mente meio criançada. Tipo, em muito poltergeist pode ter sido um herê sacaneando. Nem que seja em Chumirim, mas estava lá. Seria como os espíritos em perturbação. Pode ser. Embora os espíritos de perturbação, eles têm um foco, né? E o poltergeister, às vezes, é aleatório. O espírito de perturbação tem um foco. Desculpa, não de perturbação, mas em perturbação. Ah, pode ser, pode. Em perturbação, ou ainda não tem consciência do que é e não sabe lidar com a energia e acaba provocando um monte de fenômeno. Né? Tanto que um fenômeno muito discutido dentro da parapsicologia é a parapirogenia. Existem, se vocês jogarem lá no Google, procurem parapirogênese ou parapirogenia. Pessoas que colocaram fogo no seu próprio corpo sem colocar álcool e pessoas que implodiram e se incendiaram. Existem casos verídicos em que as pessoas chegaram no local, a pessoa estava incinerada e não tinha nenhum sinal de fogo. Vocês vão ver lá nas fotos, no Google, de pessoas que deixou só o sapato. E pessoas que relataram que da casa saía uma luz azulada, uma fumaça azulada, que era produto da combustão. Autocombustão, chama parapirogenia. Existem muitas coisas que os próprios seres humanos provocam. Muitas coisas que a própria natureza provoca. E muita coisa que os espíritos provocam. Para nós que somos médium é interessante porque a gente separa um pouquinho. Né? Porque senão um belo dia você está meio defasado e acha que é espírito, e às vezes é você que está defasado. E tem vezes que você está achando que é você que está defasado e é um espírito. Então há que se conhecer as diferenças comportamentais de quando você está com uma obsessão, com um encosto, com uma entidade perturbadora, com um trabalho feito, e quando, na verdade, você está em conflitos internos.
que às vezes um conflito provoca um fenômeno do mesmo jeito que o encosto. Tá? Pois não? E os sonhos? Como a paranormalidade? O sonho, não só a paranormalidade, na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, os evangélicos, ninguém foge do sonho. Sonho é uma linguagem do inconsciente. O sonho é uma retratação da alma. Então a parapsicologia, ela utiliza... Que legal que você abriu uma portinha para mim falar. A parapsicologia utiliza do sonho até para diagnósticos. E aproveitando só que ela abriu, antes que ele fale, vou cortar. Agora em outubro, eu vou estar lançando um livro chamado O Mundo dos Sonhos, Realidade e Imaginação. Nesse livro, O Mundo dos Sonhos, eu divido ele em sonho espiritual, sonho de viagem astral, sonho reencarnatório, sonho psicanalítico, que são aqueles momentos em que a gente reporta coisas que estão reprimidas dentro de nós, sonho experiencial. Eu divido em algumas qualidades de sonho. Mostro a forma de você interpretar o seu sonho, que normalmente é feito com os elementos chamados referenciais. Então em outubro, quando eu estiver lançando, vou lançar lá na Fraternidade, mas podia um dia você fazer um chamado e a gente vinha fazer uma noite de autógrafo aqui, né? Porque se ninguém comprar o livro, como é que eu vou tomar cerveja? Quando uma pessoa sonha com um fato, esse fato acontece. Quando você sonha com um fato e posteriormente o fato acontece, você teve um sonho premonitório. Quando você sonha com um fato e este fato já foi acontecido, e aí quando a pessoa vem contar, você tem aquela sensação que já sabia, é um sonho retrocognitório. Então o sonho, na verdade, é uma linguagem da mente, uma linguagem, na verdade, do espírito. Porque não tem como. Quando você deita, você tem que sair do corpo, porque se não sair, fica insônia. Todo mundo sai do corpo. Só que você pode apenas desmembrar um pouquinho para dormir e sonhar. Aí você tem experiências mais que estão contidas no teu inconsciente. Como você pode levantar e passar a ter uma vivência e jogar para o inconsciente na forma de experiência. Então, todos os sonhos... Vai acontecer, a pessoa tem sonho, visualiza aquela situação. E aguardando se a situação vai acontecer ou não. Acontece. E ela acaba com sonho premonitório. Sonho premonitório. Isso daí também é mediunidade premonitória. Porque nós, como médiuns, podemos prever um fato que vai ocorrer. Ou dorme e sonha que vai acontecer e acaba acontecendo. Existe uma forma de desenvolvimento desse? Existe. Aprimoramento? Existe. Primeiro, na sua própria continuidade da sua desenvoltura mediúnica. Segundo, existem estudos, recursos, informações que te facilitam, exercícios que facilitam. Nesse livro a gente até mostra algumas dessas técnicas que você pode fazer para você sonhar consciente. Ou seja, quando apagar, estar sonhando. Porque no mínimo você, quando dorme, tem uma vivência extracorpórea ou uma viagem astral. Então dá sim, mas todo médium, à medida que ele vai caminhando, ele vai tendo esse canal do cérebro, que é o sonho, que é uma linguagem desenvolvida, junto com os outros recursos. Mas existem sim. Quando vier meu livro, compra que você vai ver. Jesus afirma, expõe no Evangelho, batei e abrir-vos será. Tudo que pedires ao Pai em meu nome alcançareis. Qual é o meio que se estabelece para se conseguir esses objetivos, esses favores desse Pai? Jesus se reportava ao Pai Celestial. Isso. Que é o que nós temos que conhecer, que está nos nossos planetas de origem. A grande verdade é que Jesus era a potência das potências, né? Não que Buda não seja, não que Krishna não seja. Mas quando diz que ele se tornou o rei dos reis, infelizmente, ou felizmente, né? Ele subiu um degrauzinho acima do próprio Buda, acima do próprio Krishna, acima do próprio Rama, acima do Quetzalcoatl, do Tutucano, todos esses caras que foram camaradas relativamente iluminados, Jesus ficou acima. Então Jesus tinha uma coisa nele que esses também têm, mas não na proporção de Jesus, que era o ato de misericórdia. Tanto que quando Paulo de Tarso cai do cavalo, pelo ato de misericórdia, ele ilumina Paulo de Tarso. E segue e depois ilumina. Então, como Jesus por si só, ele tem o ato de misericórdia, através da oração, da meditação,
né, você consegue chegar até Ele. Mas qualquer um, e isso eu garanto, que ao dormir, ficar pedindo a Jesus que sonhe com Ele, que vá aonde Ele está, que permita que Ele seja visto por você, e fique rezando, vocês serão levados ao Sermão da Montanha. Todas as noites, almas e almas e almas são levadas a ouvir a palestra de Jesus, que até hoje continua. Então, ao dormir, invoque ao seu anjo da guarda, ao seu protetor primário e ao Cristo Jesus, que você vá até Ele. E você terá esse ato de misericórdia e esta ajuda. Mas qual que é o grande problema de Jesus? Ele tem um ato de misericórdia muito grande. Mas, quando falaram assim para Ele, você é o Filho de Deus, você pode mudar. O que Ele disse? Eu não vim mudar, eu vim para cumprir. Então o grande problema de Jesus, Buda, Krishna, Rama, os próprios orixás, é que quando eles vão nos servir, quando eles vão nos ajudar, e a lei diz, espera, existe um porquê, uma dívida, então às vezes o ato é cortado. Porque na verdade, quem nos rege, na verdade, é a lei divina, que regeu o próprio Jesus e que rege o próprio Melquisedeque, que é o espírito do planeta Terra. A persistência então não tem que existir. Oração, pedindo a teu protetor, pede a Jesus que você sonhe com Ele. Alguém daqui já sonhou com Jesus? Sonho? Maravilhoso, né? Peça para sonhar. E quem sonha com Jesus não está na esfera da imaginação. O sonho com Jesus só ocorre se na verdade o Espírito se deslocar até lá. Esse sonho não é fictício, nem é sonho de desejo reprimido. O dia que você sonhar com Jesus é porque sonhou, senão não sonha, né? E você pode provocar esse sonho em meditação, em saída do teu corpo ou em oração. Pode falar. Projeção. Então, a projeção, ela é feita com vários corpos, né? O que nós precisamos, na hora que nós dormimos, é pedir a Deus para que nos leve a um lugar desse, ou falar com Buda, ou falar com Jesus, ou falar com Krishna, ou buscar um local onde você possa receber informação, e quem irá sair é um dos seus corpos. A projeção, se for essa de ensinada, ela ficou muito no campo mental, porque não tem como você fazer projeção astral. Ou você desdobra no astral ou não desdobra. Mas o mental tem como projetar. Eu posso estar aqui e projetar a minha mente para uma outra situação. Então a projeção, ela pode levar. O meu corpo mental consegue sair de dentro de mim sem tirar o astral. Mas se tirar o astral, aí eu durmo. Então, o corpo da vontade, o corpo mental, o corpo espiritual, o mais sutil sai do mais denso. O mais denso não sai do mais sutil, né? Tipo, o mental sai do astral. Não tem como o astral sair e deixar o mental aqui dentro. Não tem como o mental sair e deixar o causal aqui dentro. Se o mental sair, projeção da consciência, ele vai levar o causal. Tá? Então, a projeção, ela pode ser entendida como o deslocamento do corpo mental. A viagem astral é o deslocamento do corpo astral. Reza, pede, pelo vosso ato de misericórdia, que eu sonhe contigo. E que haja uma intercessão sobre o meu problema. Fantástico. Para visitar em sonho, um ente querido, isso pode acontecer? Não só pode acontecer, como na verdade, nós visitamos os entes queridos. A pena que a maioria das pessoas não lembram do sonho. E os entes queridos nos visitam. A pena que a maioria das pessoas não lembra que sonhou com ele. Mas, para eles do lado de lá, eles precisam do choque anímico. Então eles vêm nos visitar. E quando nós vamos lá, nem sempre nós vamos levar o choque anímico. Mas nós acabamos levando uma apreensão para eles, que acaba dando um outro entendimento. Então o espírito, ele primeiro está dormindo, depois ele está em conflito, depois ele está mais perdido que segue em tiroteio, depois ele está assistido, depois ele está aceitando a nova posição dele, e depois ele está recebendo consciência da posição dele. Em todos esses estágios, eles têm que vir a nós, porque nós temos o choque anímico, senão ele não tem noção que desencarnou. Por que médium de incorporação, não da mesa, o da mesa cai e bate a cara na mesa, né? Mas médium de umbanda, por que às vezes cai no chão? Por causa do choque anímico, que é necessário.
Se um egum, um sofredor, um espírito sem luz entra em você, a tendência de desabar é grande. Por quê? Porque quem está desabando é aquela entidade que está em você, que está caindo para entender que morreu. Porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Se o cara entrou em você, ele fica meio maluco e cai. Né? Se a pessoa pedir para sonhar, Pode pedir. e depois ela vai lembrar. Você pode pedir e com certeza irá. Você pode ir também numa meditação e você pode ir também numa projeção mental. De todo jeito você pode ir sim. E eles precisam disso. Que a gente vá até eles para eles se assentarem, se afirmarem lá. E de vez em quando eles vêm aqui para a gente se afirmar aqui. Só que a gente não se afirma, a gente pula da cama. O chazinho, o calmante, calmia, leva a cidreira na hora de dormir, tentar ir na paz e não ligar despertador, essas coisas de manhã, ajuda na lembrança, né? Muito. Para quem quer realmente treinar o mundo dos sonhos, também está lá no livrinho, não deixa de comprar o livrinho. É assim, você precisa deitar e dizer para você mesmo: põe o relógio para despertar, porque senão depois você vai arrumar um problema no emprego. Vamos supor, você põe o relógio para despertar às 6 horas da manhã, ou às 11 horas da manhã, que a pessoa ainda está acordando às 11 horas da madrugada. Você põe o relógio para despertar às 6 horas da manhã. Você coloca: eu vou acordar às 5h50. Faça isso uma noite, 2 noites, 3 noites. Toda noite, 10 minutos antes do relógio tocar, você acorda. Isso não impede que você perca o material do sonho. Porque quando aquele troço toca, a gente perde o material do sonho. Né? E quando você perde o material do sonho, fica complexo. Embora você pode sentar na cama e fazer uma retrospectiva e voltar ao sonho. Mas se você tomar um chazinho de erva cidreira, chazinho de camomila, se você tomar um chazinho adoçado com mel, para quem é diabético sem adoçamento, você na verdade vai facilitar a lembrança do sonho. E vai facilitar sonhar.